Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Andréa Sigrist, e dessa vez tenho algo especial para te contar. Existe uma nova série, uma minissérie que está sendo realizada e gravada aqui nos bastidores do Connect Mulher, 8 de março de 2025. E essa série se chama Conectando Histórias Além Fronteiras. E o meu primeiro convidado de hoje é o Michel, da Royal Trips. Então, é Royal Trip? Royal Trips? A gente fala Royal Trip mesmo, aportuguesado. Royal Trip. Michel, primeiramente, bem-vindo. Gratidão por aceitar esse convite. Eu que agradeço, é uma honra, ainda mais ser o primeiro aqui a ser entrevistado. Um homem no Dia da Mulher. E é um homem, tem poucos homens aqui, né? Mas é isso, é uma honra estar aqui. Parabéns pelo podcast. Gratidão. Se eu puder contribuir, vamos conversar para esse Com papo certeza. fluir aí. Olha só, Conectando Histórias Além Fronteiras pede não só para você contar como você chegou à Royal Trip, mas sim, primeiramente, quem é Michel? Por trás da Royal Trip, quem é Michel? Lá do início, né? Eu sou baiano, né? Eu vim lá do interior da Bahia, de uma cidadezinha bem pequenininha no interior, no sertão baiano, na Caatinga. Uau! E eu saí da Bahia a primeira vez com 14 anos. Nunca tinha saído nem do estado da Bahia. Então, lá no início eu olhava vaca, meu padrasto, a gente tirava leite. A nossa renda era daí, né? Okay. A gente tinha algumas cabeças de gado e a gente tirava leite, vendia na porta de casa. Não sei se você já comprou no Brasil leite na porta. Já vi naquelas coisinhas de metal, exatamente. assim, né? A gente era uma das famílias que vendia. Okay. E a nossa renda vinha do leite das vacas que a gente tirava, né? A minha mãe fazia doce de leite. Adoro. Então a gente vivia assim. Aí com 14 anos a minha mãe veio para Portugal. E aí eu fiquei lá na Bahia ainda. Eu só vim para Portugal com 18. E aí nesse período aí de 14 a 18 eu fui para Minas Gerais, trabalhei lá numa academia, trabalhei no restaurante. Eu conto que eu trabalhei no restaurante só para comer. Mas para ter condições de comer algo. Foi difícil assim. Trabalhava numa pizzaria e durante o meio-dia eu não tinha muita opção, né? Eu morava só num quarto, então não tinha ali opções de ficar comendo na rua sempre. Falei, cara, eu acho que eu vou trabalhar num restaurante pra já poder comer lá, né? E aí eu cheguei no restaurante, falei com a mulher lá, ela falou, olha, agora a gente não tá contratando. Ela conhecia o meu serviço já da pizzaria, ela como cliente, né? Ela gostava. Ela falou, mas volta daqui 2 semanas, vai sair uma mulher de férias e eu te contrato. E eu falei, cara, eu não aguento comer 2 semanas na rua, mas não, já tava apertado o dinheiro. E aí eu vou e falo pra ela, né? Olha, então deixa eu trabalhar aqui só pra me comer. Aí ela, como assim? Eu falei, não, eu venho trabalhar e eu como aqui, e tá pago. Ela olhou assim, né, era uma proposta para ela irrecusável, e aí ela aceitou. Então lá em Minas foi uma escola assim, de vida para mim. Depois eu vim para Portugal com 18 anos, depois que eu terminei o ensino médio eu vim para Portugal, né. Falando de fronteiras, eu fiz aquele Ciências Sem Fronteiras, né, que é tu faz o Enem, e aí tu atinge uma determinada nota, tu pode se matricular lá em Portugal, né, na universidade. Só que aí quando eu cheguei, eu achei muito caro, né? Para quem era português era 1.000 euros e para quem era brasileiro era 7.000 por ano. Para a realidade que eu vinha de lá do Brasil, eu achava muito alto, né? Como a gente fala da roça, né? Eu não imaginava que aqui na Suíça era muito mais. E aí a minha mãe já estava aqui na Suíça, né? Só que aí eu não me adaptei em Portugal, eu achei que também caro a universidade, falei para minha mãe não pagar, que eu voltaria para o Brasil, né? E aí a minha mãe falou, olha, eu respeito que tu quer voltar, né? Até porque eu tava me adaptando. Lá em Minas eu já tava dando aula numa academia, dando aula de Muay Thai, já com 26 alunos. Então eu já tava na minha melhor fase de vida, né? Então eu não queria sair dali. Aí eu venho pra cá, me deparo com uma realidade totalmente diferente em Portugal. Falei pra minha mãe, vou voltar, eu vou recomeçar lá do zero, né? E aí ela concordou, mas antes disso ela me convidou para vir pra Suíça aqui, passar as férias. E a gente veio de carro mesmo, passamos lá em Paris, fomos na Disneylândia, pra mim foi uma coisa surreal. E aí começou a questão do mundo das viagens, hein? E aí eu falei, rapaz, isso aqui é bom. E também outra questão que me deixou bem contente, né, vindo pra cá, foi a questão do chauffage, né, que, como se fala, a calefação, o aquecedor. Aquecedor. Lá em Portugal, onde eu tava, não tinha. Não tem, muitos lugares não tem. Eu cheguei em dezembro, né, um baiano, tava passando frio. Nossa. E só.
E aí quando eu cheguei em Paris, primeira vez, né, eu tive contato com isso. Falei, gente, lá fora tá frio, aqui dentro tá quente que só, né? Então, eu falei, não quero sair mais de dentro de casa. Eu já fazia tempo que eu não me deparava com calor, né? Em dezembro tava inverno muito frio. Aí a gente veio para a Suíça também, a mesma coisa, né? Das casas super aquecidas. Achei o país muito limpo, muito bonito. Né? As pessoas já te cumprimentavam, eu não entendi o que eles estavam falando, mas eu vi o sorriso, né? Bonjour, e o povo dava um sorriso. Eu achei o pessoal muito mais acolhedor, né? Do que a experiência que eu tive lá em Portugal. Em Portugal eu fiquei em Figueira da Foz, que é ali mais no centro de Portugal, né? Entre Porto e Lisboa. Aí eu já mudei a minha concepção de Europa, né? Porque para mim a Europa era igual a Portugal. Entendi. Foi a primeira experiência que gerou eu achava que era tudo daquele jeito, então eu falei, olha, eu vou voltar pro Brasil, que eu já conheço, né? E aí eu mudei completamente, falei, não, agora aqui eu quero ficar. Tem coisa melhor. Fiquei aqui com a bagagem de mão que eu tinha vindo para passar uma semana e deixei minhas coisas lá em Portugal. Aí eu deixei para trás, não quero voltar nem para buscar, fiquei traumatizado. O pessoal assistiu o podcast e vai falar, rapaz, tá falando mal de Portugal, mas foi a experiência que eu tive. Exatamente. Né? E assim, cada um tem seu caminho, né? E aí 6 meses depois, o meu cunhado veio, trouxe as coisas que a gente tinha deixado lá. E foi uma experiência interessante, que a minha irmã também estava aqui já há 2 anos, né? Em Portugal. E aí ela veio comigo pela primeira vez para a Suíça e ela também gostou e não quis voltar. Então hoje mora, né, aqui a minha mãe, a minha irmã já tem 2 filhos que nasceram aqui na Suíça. Então a gente já está bem estabilizado aqui na Suíça. E aí o mundo das viagens aconteceu que quando eu cheguei aqui, fui para a escola estudar. Com quantos anos você chegou aqui? Eu cheguei com 18. Com 18. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. Uau, então já tem 8 anos tenho 8 aqui. Anos. Eu cheguei com 18. E aí assim, isso que eu quero perguntar, como surgiu a Royal Trip Viagens? Né? E aí assim, eu fui... Eu fui para a escola para estudar o francês, né, para me incluir Então quer dizer que você mora na parte francesa? Eu moro em Lausanne, na parte francesa. Sim. Como eu falei, qual é o primeiro passo? Não, o primeiro passo é aprender o idioma, né, além do documento. E aí eu tinha conversado com a minha mãe, eu falei que eu queria, né, ficar, e ela falou que para documentação era só até os 16 anos. Aí depois eu fui me informar e vi que brasileiro casado com europeu é até os 21. Aí eu já vi uma brecha, aqui casado com europeu, então até os 21 anos. E aí a gente foi atrás e conseguiu, né, fazer a inscrição lá na Comune. E fui para a escola. Cheguei na escola, o curso de francês era, sei lá, 2.000 francos por mês. Eu falei, Jesus, como que eu vou co-criar isso? 7.000 por ano. Era muito, imagina 2.000 por mês, por mês, que vai dar muito mais. Aquele intensivão, né? Todos os dias, de segunda a sexta, 3 horas e meia. Hoje eu conheço várias opções mais baratas, mas assim, quando você chega... Achou, E aí eu falei, cara, não dá. Aí, mas a minha vontade de ficar era maior, né? Então eu falei com a minha mãe que eu ia aprender em casa mesmo, no YouTube. E aí foi assim, eu me dedicava ali 8 horas por dia, 10 horas. Eu saía pra rua para praticar com o pessoal na rua, o que eu aprendia. Então você foi um autodidata? Então foi um autodidata, assim, né? Até hoje eu me considero muito autodidata. Você chegou a ir à escola alguma vez, fazer um curso em francês? Eu fui depois de 6 meses, mas com 3 meses eu já estava falando já conseguia me comunicar, não era um fluente, mas saía, me comunicava tranquilamente. Exato. E aí a minha mãe viu o meu esforço, né? Isso eu cheguei em finalzinho de janeiro e meu aniversário é em maio, né? Minha mãe viu o meu esforço ali e falou, se tu, né, conseguisse falar bem mesmo, eu ver que tu tá se comunicando bem, eu vou te dar um carro de presente. Aí eu falei, um carro? Ela falou, Aí eu inteligente essa mulher, viu? Aí eu falei, então tá, né? Já tava pra mim, eu já tava falando, então eu só continuei. E aí chegou próximo do meu aniversário, ela falou que o carro tinha que ser de 2.000 francos, incluindo o seguro. Aí eu falei, bicho, então eu quero o curso, uma missão mais difícil ainda. Aí eu fui atrás, a gente achou um carro de 900 então eu pensei francos. Que você ia dizer, não, então eu quero o curso, não, vou no eu fui carro. Atrás, achei um carro de 900 francos. Uau. Chegou lá, conversando com o rapaz, a gente parava de falar com ele, tava falando em português, acho que ele identificou que a gente não tava muito querendo o carro, mas ele entendeu errado. E aí ele fez uma oferta ainda melhor, ele falou, se vocês levar agora é 600 francos. Falei, cara, tá de graça. Aí peguei o carro, a gente foi no banco, já tirou o dinheiro, pagou pra ele. Com seguro, ficou abaixo dos 2.000 que a gente esperava, né? Então tudo certo. E aí com esse carro eu comecei a fazer táxi para as amigas da minha mãe, fazer táxi para outras pessoas conhecidas, né? Levando de um lugar para outro. Aí que vamos dizer que eu fui introduzido no turismo. Isso. Né?
Começou Isso. aí. Quantos idiomas você fala hoje? Eu falo francês, inglês, espanhol e entendo italiano. Algum né? deles você chegou aí para a escola? O francês, depois de 6 meses, eu fui para a escola, né, para a escola de estrangeiro que tem aqui, eu não sei como que fala na parte alemã, mas lá é a Opti, que é uma escola para estrangeiro, para imigrantes. E aí depois... Escola de línguas ou uma escola geral mesmo. Escola geral. História, matemática. Ok. Tudo. Então, escola integral. É uma escola né? para te integrar, né? É uma escola de integração. Integração Schule. Isso, deve ser integração isso. Schule que tem, sim. Uma escola de integração. Essa escola te faz buscar estágio, te ensina a fazer currículo, essas coisas assim. Então, eu já estava no nível... Nessa escola de integração, quando tu não fala o idioma, tu chega ali só para aprender o idioma. Quando tu fala, no segundo ano, tu já vai para... Outro nível. O Profil 9, que a gente fala lá. Eu já fui direto para esse Profil 9, porque eu já tinha um nível... Já tinha uma base de língua. Então, eu ganhei um ano ali, vamos dizer assim. E aí, depois disso, eu saí da escola, né? Eu vou contar a trajetória. E em 2018, eu fui para Malta fazer um intercâmbio de inglês. Que ali eu comecei a ficar apaixonado por idioma, né? Eu falei, vamos virar um poliglota, que não sei o quê. Aí, depois eu desisti da ideia, né? Mas eu ia até vir para Zurique para estudar alemão. Depois eu desisti, comecei a trabalhar. Aí falei, não, vamos ficar por aqui mesmo. Nossa Senhora. Mas eu sou muito apaixonado. Inclusive, estava falando hoje com a minha esposa. Falei, olha, e se a gente vir para cá e começar a estudar o alemão? Porque assim, eu acho que um idioma, né, já mudando um pouco o tema aqui... Abre portas. Abre muita porta. E não só isso, te enriquece de uma maneira assim, surpreendente. Porque quando tu aprende o idioma, não é só o idioma, é a cultura também que vem junto com o idioma. A partir que você começa a entender o que estão falando, você começa a entender como eles pensam. Exatamente. E por que da cultura, por que eles agem daquela forma. Isso, você para aprender o idioma, você tem que se interessar até mais pela cultura, que o idioma vem mais fácil. Gratidão, né? Michel, gratidão pelas lindas palavras, porque eu vivo pregando isso o tempo todo. Então assim, isso foi algo que ninguém me falou, eu aprendi na prática, né? Foi uma escolha sua, uma decisão sua. Eu entendi que quanto mais eu me interessava pelo país, pela cultura, né, pelos costumes, eu ia entendendo também o idioma, né? E aí foi igual pro inglês, né, italiano, a Itália parece muito com o Brasil. Eu fiquei 4 anos sem ir no Brasil, né? Eu fui várias vezes na Itália, matar a saudade do Brasil. É o Brasil, é europeu, né? Na realidade, o Brasil europeu é a Itália, né? Exatamente. E assim... Então você fala inglês, o francês, português língua materna. E espanhol. E o espanhol. Italiano eu entendo, né? E italiano a gente acaba entendendo. Eu nunca estudei espanhol, nunca estudei italiano, foi só convivência com amigos mesmo. Conversação. Né? E quando eu fazia táxi, eu tinha muito cliente, então isso me ajudava a praticar. Inglês eu só fiz 1 mês em Malta. Eu tô até querendo tomar os cursos agora para me evoluir minha escrita. Porque foi igual no francês. Eu aprendi ali nos 6 primeiros meses, eu falava bem, mas se tu botasse para me escrever, eu não ia saber, porque era só o que eu ouvia e o que eu repetia. O que você repetia. Então assim, meu nível de escrita era bem baixo. Agora vamos falar um pouquinho da Royal Trip. Nesses 6 meses aí eu melhorei muito a escrita. Agora vamos falar um pouquinho da Royal Trip. Você abriu a Royal Trip e você trouxe para o mercado um serviço especializado, que eu já ouvi falar muito. Sério? A gente sabe que depois da pandemia, né? Quer dizer, não só depois da pandemia, já vem essa onda do online, né? É uma nova era na área do turismo com relação ao online. Então, todo mundo faz suas viagens, programa, a maioria das vezes agora sozinho. Sim. E como que isso afeta a Royal Trip? Qual é o diferencial da Royal Trip? Então, hoje também a gente está online, né? Eu digo que a empresa que ela não está online, ela está correndo um grande risco de não existir mais, né? Hoje o mundo ele é online. O físico ajuda para ter esse contato, mas o online é essencial. Então, assim, hoje a gente também é online. Só que a gente oferece um serviço de suporte, né? Uma assessoria. Na época da pandemia, que foi onde a gente começou, existia vários formulários. Então, quer dizer que começou a Royal Trip na pandemia. Isso, na pandemia. Como eu fazia o táxi, né? Aí, devido à pandemia, eu tive que parar. E aí veio a oportunidade de migrar mesmo para essa área de passagem, né? Porque antes eu fazia o turismo de buscar a pessoa no aeroporto, levar fazer nos lugares. Isso. E aí... Acabou, né? Com a pandemia, minha mãe tem asma, eu fiquei preocupado, né? Em pegar um vírus que eu não sabia, enfim. Mas nasceu assim. E a gente preenchia os formulários pro pessoal,
a gente via, né, as restrições para aquele país. Nessa época não podia vir do Brasil para cá, só podia ir quem tinha documento, então tinha toda essa questão, né, que comprando com a agência tinha mais segurança. Às vezes o cliente queria remarcar, porque, poxa, pegou o Covid, por exemplo. Então a gente, né, entrava em contato com a companhia, que é horas, não sei se tu já passou por isso. Passei. Então assim, o comprar é simples, né, mas o difícil é esse acompanhamento mesmo. Tem pessoas que preferem correr esse risco e ficar lá, mas o nosso perfil de cliente é um cliente que não quer muito se preocupar, né? Quer comprar com a agência, ter essa segurança. A gente oferece também facilidade no pagamento, né? Que é um outro tipo de conforto também. Ah, ok. Né, que o cliente pode comprar e ir pagando parcelado ali até a data da viagem, né? Ah, super legal isso. É um bom diferencial na realidade. Então, quer dizer, a forma de pagamento, um pagamento também mais facilitado, um suporte que vocês dão, um suporte em todos os sentidos, como você falou, com relação a visto, o que precisa para o país de destino, tudo isso você faz. A sua clientela, ela é mais daqui, morando da Suíça, ou são brasileiros que vêm do Brasil para cá? É mais daqui da Suíça, né? A gente concentrou aqui na Suíça. Eu até tenho uma equipe no Brasil, tenho um escritório lá no Brasil também, físico, né, que não atende pessoas, é só online. Ok. Mas a gente só atende os brasileiros que estão aqui. Outras nacionalidades também, né, que acabam vindo, mas é mais, acho que uns 98% aqui na Suíça, né? Uau! Eu não sei se é aqui em Zurique mais, se é mais na parte francesa. Ok. Acaba que a gente não tem muito essa percepção, mas ontem eu até estava fazendo uma pesquisa para entender um pouco, que a gente quer botar um escritório físico, né, aqui na Suíça também. Ok. E aí eu tava vendo se eu botava aqui em Zurique, se era melhor em Lausanne, então acabou que Lausanne ganhou, né, na pesquisa lá que a gente fez. Tem muito brasileiro em Lausanne. Tem muito brasileiro em Lausanne. Geneve, Lausanne. Olha só, eu sinto que essa conversa é só o começo, tá? Isso aqui é uma cebola, é uma camada em cima da outra. Se for entrar no detalhe... Se for entrar no detalhe, a gente fica 10 horas. Mas, quem sabe você não vem comigo lá na produção do Davi Produções para um podcast completo de 1 hora, porque eu tenho certeza que você... Não é, porque eu tenho certeza que você tem muita... A sua história... Como muitos brasileiros que lograram, não foi à toa e não foi de graça e não foi sentado no sofá. Não tem que batalhar. Então eu tenho certeza que você tem muita coisa para passar para o público, né, que está assistindo a gente. Mas eu queria te perguntar só uma única coisa antes da gente ir para a pergunta final. Sim. Teve momento que você quis desistir? E se sim, o que te motivou a continuar? Quando a gente empreende, né, eu acho que a gente pensa em desistir muitas vezes, não é só uma vez, é várias vezes, né. Eu aqui na Suíça, nesses 8 anos, eu nunca trabalhei para ninguém, né, eu nunca fui empregado, então já passou esse momento de... E se eu parar de fazer o que eu faço, por exemplo, na época que eu fazia táxi mesmo, passei, né, foi 3 anos e meio ali fazendo táxi e agora quase 5 de agência, né, então dá os 8 anos. Eu pensava, né? E se eu parar de ser motorista e trabalhar, um emprego fixo, e trabalhar nessa questão da segurança. E o que me motivou a não parar foi o impacto que a gente causa, né? Eu acredito que eu consigo impactar, né, de forma direta e indireta mais vidas tendo a minha própria empresa do que trabalhando para outra pessoa. Hoje a gente emprega aí mais de 15 pessoas e a gente já, né, proporcionou, acredito que mais de 6 mil reencontros aí entre brasileiros. Tem alguma história assim especial assim que vem na sua cabeça, assim, um momento que você falou, cara, é por isso que eu faço o que eu faço? Sempre, né? Desde a época que eu trabalhei lá em Minas em troca de comida, para hoje que eu vendo passagem, né? Sempre tem uma pessoa ou outra que você impacta ali de forma positiva, né? Já teve cliente, por exemplo, que ficou 12 anos sem voltar no Brasil. E aí, através das facilidades que a gente oferece no pagamento parcelado, eles conseguiram voltar ali, ver a família, manda vídeo pra gente. Nossa. Então é muito gratificante. É gratificante, né? Exatamente. Porque assim, a gente tá aqui, o povo fala que é o país do dinheiro, mas as tem contas também muita coisa por trás, né? Nem todo mundo vive a mesma realidade, né? Então assim... E nem tudo é bling bling. Nem tudo é bling bling. Essa frase é boa. Porque eu sempre falo para as pessoas, muita purpurina, mas nem tudo é bling bling. Então é isso. Para quem quiser viajar com a Royal Trip ou acompanhar a sua trajetória, onde eles podem te encontrar? Onde quem agora está em casa, que está assistindo e de repente está pensando, poxa, faz tanto tempo que eu não vou ao Brasil, ou sim, eu sou essa pessoa que escolhe esse suporte, que escolhe o personalizado, porque o online ele vai existir sempre, mas o calor humano
nunca vai ser superado. E Então, assim, onde é que eles podem encontrar você? E quem compra online, tomar cuidado, né? Onde está comprando, porque assim, às vezes a pessoa pesquisa num site de busca qualquer, é redirecionado para um outro site esquisito. Tá tendo muita fraude. E aí, às vezes, é um saldo fraudulento. Né? Hoje existe muitas coisas de questão de segurança, mas ainda assim, esses caras são criativos, né? Para burlar o sistema. Eu conheço gente que alugou carro e quando chegou lá era fraude. Teve a questão de um amigo meu que foi me mostrar uma vez um orçamento. Sempre que um cliente também ele tá com um orçamento que ele diz que é muito mais barato do que o que a gente oferece, né, que a gente assim oferece preços bem competitivos. Okay. Então sempre que um cliente vem com um orçamento muito diferente, a gente pede para nos enviar para a gente analisar ali, por mais que ele não compre conosco, para a gente livrar esse cliente de um possível golpe, né? E aí esse cara, ele mandou um print, quando a gente foi ver, era 123 milhas. Só que assim, não era 123 milhas oficial, que eu já não indicaria. Peraí, explica, porque eu não sei nem o que é esse 123 milhas, Michel. Era um site lá do Brasil, mas no lugar do 1, era um I. Então ficava I23. Então era um site fake, né? Que a pessoa entrava ali e comprava passagem e nunca mais, né, recebia. Uau. Então, assim, se você compra online, né, certifique onde você está comprando, se realmente é de segurança. Duvide de ofertas muito baratas, de ofertas muito... Porque assim, tudo que vem fácil, né, é de se duvidar. E opte por comprar com algo seguro, né? Se for, não quero comprar online, então compre ou direto da companhia, né, ou com uma agência que você conhece. Não estou aqui fazendo um merchan da Royal Trip, mas querendo livrar muitas pessoas de golpe, né? Porque assim, inúmeros golpes que a gente vê. O pessoal chega, eu comprei, o pessoal fica muito com medo, né? Liga pra gente, quer saber se é de verdade. É por isso que eu apareço hoje bastante, né? A Bruna, ela falava, Michel, tu tem que aparecer. Porque eu ficava meio tímido ali. O pessoal, né, comprava já com a gente, mas eu não aparecia muito. Chegou o seu momento, hein? Deu a cara. Então agora fala como que as pessoas acham a Royal Trip. O nosso Instagram é Royal Trip Viagens, né? No nosso Instagram, pode mandar uma mensagem no direct mesmo do Instagram. E no Instagram tem um link também, que você pode clicar ali, preencher suas informações, que a equipe vai entrar em contato com você. Mas se for mais urgente, só manda uma mensagem mesmo. A equipe já vai atender. Já vai atender. Michel, eu ficaria horas aqui. Sério mesmo, tão gostoso eu ouvir sua história. Depois eu quero saber, quem sabe você lá no nosso podcast conta também do projeto da sua mãe, que você já me disse ali nos bastidores que ela tem um projeto lindo, caritativo. Isso. Mas então o convite está feito, tá? E olha, eu vou logo dizer, porque eu sou viciada em viagem, eu viajo muito. E quando eu viajo, eu vou para esse lugar, para esse lugar. Eu não consigo ir para um país para ficar num hotel. Eu vou para 5 lugares diferentes. Para vários lugares, eu vou, porque eu gosto de conhecer. Tu falou da Tailândia, né? Fui para Tailândia, vários lugares. Era um sonho. Então, assim, fui, mergulhei, fiz, tô com a perna toda manchada porque eu me queimei lá, né? Sério, com as águas vivas, é o preço que eu paguei, pagaria de novo. Então, assim, eu posso te dizer uma coisa. A minha próxima viagem a gente vai conversar, tá? Sim, a gente vai conversar. E gratidão primeiramente por você ser essa pessoa que você é. Obrigado. Tão transparente. Obrigada por você trazer também essa visão de pessoas, para as pessoas verem que realmente não é sentada no sofá e falar outro idioma, sim, abre muitas portas. Exatamente. E eu ia falar também dessa questão do idioma, né? Que a gente tem pouco tempo para entrar em detalhe, mas o idioma, imagina, hoje com a internet, você faz uma pesquisa em português, tantas coisas que você acha, né? Teve coisas que eu só consegui achar buscando em outro idioma, né? Seja no inglês, seja no francês, espanhol. Isso. Então, se a pessoa fala só português, ela tá nesse mundinho. Aí quando ela fala outro, ela vai desbloqueando. É justamente falando sobre isso que eu vou, hoje mesmo, estou lançando aqui hoje, no Connect Mulher, estou lançando, porque eu faço reprogramação mental. Legal. Faço mental training e vou lançar hoje mesmo. Como vai estar gravado, elas não vão ouvir, vão ouvir primeiro, tá? Em primeira mão. Mas eu estou lançando justamente uma reprogramação mental chamada Mente Poliglota, para desbloquear tudo aquilo, todos os bloqueios, todas as memórias de dor, todo o receio de errar, de dar vergonha, para justamente entender que a mente ela já sabe tudo. Sim, você tem que acessar. Não é que a língua tem que entrar na sua cabeça. É você acessar, porque você já sabe, a sua mente ela é poliglota. E outra coisa, detalhe, isso aí me fez lembrar lá no início. Quando eu tive esse destrave que é fácil, eu aprendi muito, assim... Crença limitante é difícil. Eu falei, nossa, é assim?
É fácil. Você já viu aquele meme das menininhas que fala assim, eu quero falar inglês, você já viu? Não, nunca vi. Aí elas param de orar e começam a falar inglês ali, tudo embolado. Mas é mais ou menos assim, se você acredita que é fácil... É fácil. Você é o que você acredita, sua vida é o que você acredita. Porque senão você fica, meu Deus, principalmente aqui na parte alemã, imagina o pessoal fica, meu Deus, alemão é difícil, é difícil, é difícil. E aí você não vai... Não passa pra frente. Aprender, porque então, podcast, é o podcast Andréa Sigrist. Histórias, conectando histórias além fronteiras. Agora a gente teve a história do Michel Felipe, da Royal Trip. E a gente se vê no meu canal do YouTube. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Deixa bastante comentário, que é pra mim poder voltar aqui. Não é? Volta, Felipe, que eu quero saber todos os detalhes. Obrigado. Viu? Gratidão, Felipe, gratidão mesmo.